Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um dia de estudos do Livro dos Espíritos, rogando a Deus, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos inspire a todos, nos abençoe, nos ilumine, nos envolva na sua santa paz, para que possamos ter aqui uma boa noite de estudos, né? Uma boa noite aqui a Divina Arruda no Instagram, seja bem-vinda. Nossa amiga Loiva Carnop, também aqui no Face, muito bem-vinda, Loiva. Obrigado pela presença. A Sandra Alck também, bem-vinda, Sandra. Querida amiga Thaís Cunha, Thaís, que estivemos lá na SEAC Ribeirão domingo, realizando uma palestra. Obrigado pelo acolhimento de vocês, Thaís. Thaís, a trabalhadora lá da casa, né? Que bom, muito bom, viu, Thaís? Fiquei muito feliz. A Kel, aqui no Instagram também. Desculpe se pronunciei errado o nome. Quellis, que deve ser alguma, né, sigla aí, desculpa, não sei qual o nome, desculpa, viu? Mas muito bem-vinda. A nossa amiga Evani Santos aqui também. Bem-vinda, Evani, no Instagram. Só acertar um detalhe aqui, como sempre. Esse notebook acaba me dando um trabalho. Não sei o que acontece, que demora para buscar, para reproduzir o vídeo aqui no notebook, acaba me atrapalhando um pouquinho. Nossa amiga Jane Mendonça também, boa noite, Jane, bem-vinda. Maraísa Bulgarelli, Carla Olsen, muito bem-vindas. Nossa amiga Vera Luzia Lopes, boa noite, Vera, tudo bem? Só um minutinho, por favor, pessoal. Bom, na semana passada, recordando, né, nós estudamos a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E hoje nós vamos estudar o poder oculto, talismãs, feiticeiros. E também vamos ver sobre bênçãos e maldições, né? Nós estamos ainda na segunda parte do livro, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? E então eu só fazer uma observação aqui, que nós não vamos. Está dizendo que está mudo aqui no Instagram. Vocês não estão conseguindo ouvir? Pessoal do Instagram, se puder me dar um retorno. A Jane está dizendo que não está ouvindo. Nós não vamos estudar o tópico os espíritos durante os combates, que é um tópico assim muito próprio da época de Kardec, né? Sobre a questão de guerras, né? A Divina dizendo que está bem. Tenta dar uma olhadinha, Jane, pode ser... Obrigado, gente, pelo retorno. Pode ser problema aí do seu volume, né, Jane? Agora que apareceu aqui para mim. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha, pessoal que vai chegando aqui, que eu não estava conseguindo ver. A Maraísa, né? Carla Olsen aqui também, Odete Oliveira, boa noite, pessoal. Obrigado, gente, pelo retorno aqui do Instagram, viu? Muito obrigado. Thaís Cunha, que bom. Eu fiquei muito feliz, viu, Thaís? Só elogios, isso é bondade de vocês aí, né? Carlos Alberto Lima, nosso amigo. Silvia Guerra, boa noite, Silvia, bem-vinda, viu? Muita paz para você também. Nosso amigo Antônio, Ninho, Manuel. Legal, muito, muito bom, viu, Antônio? Um abração. Zuleide Carvalho, uma querida amiga também, agora conseguindo acompanhar aqui ao vivo, né, Zuleide? Maria Helena Butião, nossa amiga aqui de Bebedouro. Obrigado, Vera, gente, obrigado pelo retorno, então. Que bom, né, Jane? Agora deu certo aí? Então tá bom. Pessoal, então, nós vamos hoje, né, iniciar a partir da questão número 551, tá bom?
Como eu comentei, né, não sei se alguém foi chegando agora e não ouviu, nós vamos pular um tópico aí, porque a gente vai tentando seguir na sequência o livro, né? Mas tem alguns assuntos que às vezes não vão, assim, contribuir muito, né? Que legal aqui também a nossa amiga Lélia Assi. Boa noite, Lélia, bem-vinda, viu? Esse tópico, os espíritos durante os combates, nós não vamos estudá-lo, tá? Porque é um tópico muito próprio lá da época de Kardec, né? Envolvendo guerras. E a gente não tá assim muito, né? Essa realidade, graças a Deus, não nos envolve assim diretamente. Então, a gente acho que não teria muito proveito aí essas questões, tá? Então, nós vamos hoje para a questão número 551, tudo bem? E a pergunta 551 é a seguinte: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Então vejam que é uma questão muito importante, né, que nos interessa a todos. A gente sabe que esse assunto é muito preocupante até, né, comentado. As pessoas às vezes emitem opiniões sem saber exatamente como acontece, né? A amiga Larissa também chegando. Bem-vinda, Larissa, boa noite. Então, aqui Kardec está perguntando, né, se um homem mau, quer dizer, uma pessoa má, né, o homem no sentido de ser humano aí. Helena Senise também, querida amiga, boa noite, Helena, bem-vinda. Se um homem mau, quer dizer, uma pessoa de má índole, né, se essa pessoa pode, com o auxílio de um mau espírito, né, que queira colaborar com ela para fazer o mal, será que eles podem se unir para fazer o mal para alguém? E a resposta pode parecer estranha, mas a resposta é a seguinte: não, Deus não o permitiria. Então essa resposta não, eu creio que alguém vai dizer assim, poderia perguntar, mas como não? O mal é feito, né? Existem obsessões, perturbações. Por que os espíritos responderam aqui que não, Deus não permitiria? Nós precisamos compreender que a pergunta é feita em termos gerais, né? Kardec aqui está perguntando fazer mal ao próximo, quer dizer, qualquer pessoa que quisesse fazer mal ao outro, ela consegue? Entendeu? A qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer tempo. Então é nesse sentido, eu estou entendendo que a pergunta é feita no sentido amplo, né? Então a resposta é não, como lei de Deus geral. O mal não é permitido ser feito para qualquer pessoa, né? Nós vamos ver os detalhes aqui, mas numa regra geral não é permitido, né? Thelma Fonseca também, bem-vinda, Thelma. Então, quando eles dizem aqui, Deus não o permitiria, a gente já falamos algumas vezes, né, mas vamos reforçando aí. Essas expressões, Deus não o permitiria, quando fala a vontade de Deus, nós temos que compreender que está se referindo às leis de Deus, né? Como nós já estudamos antes, não quer dizer que Deus fica decidindo a todo instante, a pessoa vai fazer o mal, Deus vai lá e fala, não vou permitir, né? Não é nesse sentido. As leis de Deus já estão estabelecidas, né? As leis de Deus já funcionam em todo o universo perfeitamente. Então esse Deus não o permitiria quer dizer, Deus criou leis que não permite que assim aconteça. Entendamos dessa forma. Cristina Caon também no Insta. Boa noite, Cristina. Bem-vinda. Então, para ficar claro, pessoal, que não basta, né, alguém querer fazer o mal a outro. O simples fato da pessoa querer fazer o mal não quer dizer que ela vai conseguir, porque às vezes a pessoa que ela quer prejudicar não merece sofrer uma ação má, né? Nós vamos ver alguns detalhes mais aqui a seguir, tá bom? Mas essa primeira questão é importante. Vocês vejam que Kardec já coloca primeiro ela no tópico, para dar a ideia geral de que não é assim, não é tão fácil assim, né? Porque às vezes, né, vocês concordam? Às vezes a gente pode ficar até preocupado, né? Essa questão de, a pessoa fez um mal, a pessoa fez e usam até aqueles termos, né, muito
estranhos, né? Um despacho, fez um trabalho para prejudicar alguém, né? São termos que às vezes a pessoa usa. Ana Maestra aqui também, bem-vinda, Ana, boa noite, no Instagram. Ah lá, a Loiva colocando aqui, né? Até porque existe a lei de justiça, é justamente, pessoal, né? A gente vai compreendendo assim, existem leis perfeitas de Deus, né? A lei de justiça que Deus criou, que não permite que alguém sofra nada que não mereça, né? Não é porque o outro queira nos prejudicar que nós vamos sofrer a ação má que essa pessoa queira nos endereçar, né? Isso em termos gerais. Agora nós vamos entrar aqui em alguns detalhes, né? Para ver que às vezes o mal acontece, né? Nosso querido amigo Alexandre de Souza, bem-vindo, Alexandre, que bom que está aqui online hoje. O Alexandre nos acompanha em outros dias, né, Alexandre? Que bom, boa noite, viu? Bom, então nós vamos agora para a questão 552, que a pergunta é a seguinte, dando sequência a isso, né? Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar, né? Esse termo aí, feiticeiro, né? Enfeitiçar, era um termo mais comum no passado, né? Tudo bem que a gente pode ouvir ainda hoje, mas era um termo muito comum no passado, né? Aquelas pessoas que eram tidas por feiticeiros, né? Pessoas que faziam coisas fora, sobrenaturais, né? Vamos dizer assim. Aquelas pessoas que tinham um poder, né? Especial, que as pessoas admiravam, né? Ou condenavam, mas a pessoa ali com essa habilidade de enfeitiçar, né? Então ele pergunta, o que se deve pensar nessa crença, né? Aí eles respondem assim: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Agora, não creais, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então aqui, né, Kardec está perguntando sobre esse poder que certa pessoa poderia ter de enfeitiçar, né? E aqui eles já deixam claro que algumas pessoas dispõem de força magnética. Olha que interessante. A pessoa pode ter, então, um poder fluídico, né? De manipulação de fluidos, de produção fluídica, de transmissão fluídica. Vamos pensar como se fosse um passe em alguns casos. Uma pessoa que transmite um passe. Só que tem pessoas que têm um potencial maior, né? Dessa transmissão, de manipulação dos fluidos. E o que acontece? Essa pessoa que pode ter um grande poder, né, fluídico, uma força magnética, como eles estão dizendo, pode querer fazer mau uso dessa possibilidade que ela tem, né? Ou poderia também fazer bom uso, depende sempre da intenção, né? A pessoa pode ter uma capacidade e ela faz o que ela pretende. É como a mediunidade. A mediunidade não é concedida só para pessoas de boa moral, né? A mediunidade é uma ferramenta importante para a pessoa poder crescer espiritualmente, fazer o bem, fazer a caridade, né? Só que é como um instrumento. Ela pode usar bem como ela pode usar mal, né? Então aqui também, esse poder fluídico que a pessoa tem, ela pode colocar a favor de semear o bem, como também de gerar perturbações e o mal aí, né? E se ela pretende fazer o mal, ela pode ser secundada por espíritos maus, aqueles que querem realmente prejudicar. Então existe, vamos ficar bem claro isso, existe essa possibilidade de alguém que tem um poder fluídico, né? Uma capacidade de arremessar fluidos à distância, de envolver a pessoa ou objetos, né, com esses maus fluidos, né, gerando perturbação. Então existe a possibilidade.
E pode sim um espírito mau acompanhar essa pessoa para agir no mal, né? Mas aí eles vêm alertando. Mas não creias, porém, num pretenso poder mágico, né? Não é aquela coisa que sai fora das leis naturais de Deus, né? As fantasias, os exageros, pessoa que acha que pode fazer coisas que estão fora do normal, né? Das leis da natureza. A gente precisa compreender assim, Deus criou leis, né? E ninguém vai agir fora das leis da natureza. Então vamos dar um exemplo bem claro aqui. Jesus foi um marco, né, na humanidade, aquele que fez coisas, né, fora do normal. As curas que Jesus fazia, tudo aquilo que ele fez, né, andar sobre as águas, multiplicação dos pães, a chamada ressuscitação de Lázaro, né, que nós sabemos que é reavivar aquele que estava em estado letárgico, né, mas era uma capacidade extraordinária, restituir a visão aos cegos, fazer os paralíticos caminhar novamente. Então Jesus fazia coisas que foram chamadas de milagres, né? Todos nós ouvimos isso, Jesus fazia milagres. Mas é bom a gente aproveitar o tópico aqui para deixar isso claro. Milagres para o Espiritismo seria algo que fosse contra as leis de Deus, as leis naturais. Então, Jesus para o Espiritismo não fez milagres nesse sentido. Jesus, o que acontece? Ele conhece e conhecia desde a época que aqui esteve perfeitamente as leis naturais, as leis da natureza, as leis da matéria. E Jesus, então, trabalhava nessas leis com o seu poder, com o seu potencial de espírito puro. Então aí o que acontece? Ele fazia coisas que nós não conseguimos, porque nós não conhecemos ainda todas as leis que regem a matéria do nosso mundo, entendeu? Quer dizer, Jesus domina completamente a matéria e ele sabe o que é possível fazer. O poder fluídico dele, aqueles fluidos de espírito puro, né, fluidos perfeitos, a hora que ele transmitia aquele fluido para outra pessoa, restaurava o corpo da pessoa. Então, para a gente compreender que isso está dentro das leis de Deus, quer dizer o quê? Que um dia nós também vamos fazer isso. Isso é maravilhoso. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Quer dizer, Jesus estava dizendo assim, as leis de Deus contemplam tudo isso. Um dia vocês vão saber fazer isso que eu estou fazendo. Então eu estou fazendo esse parênteses aqui no nosso estudo, né, para deixar claro que tudo aquilo que está dentro das leis da natureza, que Deus criou, que é possível de ser feito, aí pode ser feito. Aquela pessoa que conheça, que domine, né, esse conhecimento, a pessoa faz. Agora, a ideia aqui do tópico de feiticeiro, as pessoas acreditam, né, que certas pessoas chamadas de feiticeiros lá do passado faziam coisas completamente fora do possível, né, coisas que seriam inimagináveis. Então, isso os espíritos estão dizendo que é exagero da mente de certas pessoas. São fantasias, né? São superstições, não é realidade isso, né? Então eles dizem aqui, não existem fórmulas ou palavras sacramentais, nem talismãs. Quer dizer, não adianta a pessoa pegar um objeto e falar assim, agora com esse objeto ele vai ser enfeitiçado, ele vai realizar prodígios, vai realizar coisas, né, inacreditáveis. Não existe isso. O que existe é o pensamento da pessoa agindo. A pessoa quer fazer o mal, o pensamento dela gera esse desejo de arremessar uma energia ruim em direção a outra pessoa. Enviar fluidos ruins para outra pessoa. E se ela tem essa capacidade, esse poder fluídico, pode acontecer. Estou dizendo pode, porque precisa ver se o outro
vai querer receber isso ou se o outro merece isso. Tudo bem? Vocês acham que por enquanto tá claro isso, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? A Lourdes Bonafim também aqui no Face. Boa noite, Lourdes. Senão a gente vai continuando aí, hein? Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês colocam aí, por favor. Na pergunta 554, Kardec faz assim a pergunta: não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama a virtude de um talismã atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. A pergunta de Kardec aqui, legal, Jane. A pergunta de Kardec aqui é bem interessante, né? Ele está perguntando no sentido assim: uma pessoa acha que um objeto que ela tem, né, um talismã, que eles dizem, ela acha que esse objeto, se ela tiver com esse objeto, ela vai conseguir realizar coisas, né, atrair espíritos para ajudá-la. Ela acha que o poder está naquele objeto. Mas, na verdade, Kardec está perguntando, nós sabemos que é tudo questão de pensamento. Mas ele pergunta, será que como a pessoa acredita, né, confia que aquele objeto lhe ajuda, no sentido mais psicológico aí da coisa? Então ele quer saber assim, se pode ser, né, que esse objeto acaba ajudando mesmo, porque a pessoa acredita que aquilo lhe ajuda. Essa é a pergunta, né, que Kardec está fazendo. A Cláudia Laforga aqui também, a Zaide Calil, bem-vindas. Boa noite, pessoal. Aí a resposta dos espíritos: é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. A Juliana, nossa querida amiga, hoje aqui no Insta. Boa noite, Juliana. Uma noite abençoada para todos nós, né? Que assim seja. Então, com essa pergunta, pessoal, Kardec já deixou claro ali. Nós sabemos, então, nós estamos aprendendo isso, que o que atrai os espíritos não são os objetos. Não é nada de material que atrai espírito. Não adianta você colocar qualquer objeto que seja para atrair ou para afastar, não é o objeto que interfere nos espíritos. Como antigamente, né, faziam aquela, que usava-se uma cruz, né, um crucifixo para espantar maus espíritos. Não funciona, isso não faz diferença. O que atrai ou afasta espíritos é uma questão de pensamentos, né, dos sentimentos nossos, das nossas emoções, dos nossos desejos. É isso que atrai ou que afasta, porque atrai aqueles que têm sintonia conosco. Se aquilo que a gente está pensando, está desejando, né, as nossas emoções, nossos pensamentos, se não agrada aquele espírito, ele se afasta e virá para nós aqueles que gostam daquilo que nós estamos pensando. Aí a questão da sintonia, né? Então eles dizem aqui que se a pessoa acredita muito nesse objeto que vai ajudá-la, pode acontecer que esse objeto a ajude mesmo a atrair espíritos. Mas vejam, não é por causa do objeto. É por causa que a pessoa, acreditando que é o objeto, ela tem mais força de pensamento. Ela coloca uma força maior para atrair os espíritos. Então não é o talismã que provoca a atração dos espíritos, mas é a pessoa mesmo, pelo seu pensamento. Aquele objeto só serviu como uma bengala, vamos dizer, né? Um lado aí psicológico, para ela ter mais poder mental, mais a força para atrair os espíritos, né? A Zuleide colocando, mas tem que ter fé. É justamente.
Porque a fé é essa confiança, né? Acreditar que é possível. Quando a gente tem firmeza de propósito, né? Que a gente acredita, que a gente deseja, por exemplo, fazer o bem, né? A gente acredita que pode ajudar alguém. Então essa fé é uma alavanca poderosa, né? Para a gente alcançar esse intento nosso. Legal aqui a Juliana e a Jane, muito bom. A nossa amiga Ana Maria Salvador, boa noite, Ana. Que bom estar aqui também, né? Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela tua presença, fico muito feliz que esteja aqui acompanhando conosco. Bom, o que mais aqui? Aí eles dizem, né, que essa pessoa, então, que confia muito, que precisa muito de algo material, de um talismã, né, para fazer atração aos espíritos, né, para atrair espíritos, essa pessoa já demonstra, por esse lado, né, que depende de algo material, ela já demonstra que ela tem interesses mais materiais, eles estão dizendo. Ela demonstra já uma certa inferioridade, né, de evolução espiritual. E assim ela pode atrair espíritos mais inferiores, né, que acabam abusando da credulidade dessa pessoa. Então vejam que é sensata a resposta. Eles dizem que pode sim esse objeto ajudá-la, mas ela vai mais atrair espíritos ainda imperfeitos, né? A Cláudia Almeida aqui também. Tudo bom, Cláudia? Boa noite. A Rosana Cibele. Boa noite, Rosana. Bem-vinda, viu? Nosso estudo, seja muito bem-vinda. Então eles dizem, né, da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. É lógico, né? Ficou muito claro isso. Qual que é a nossa intenção? O que nós estamos desejando fazer? Quais os sentimentos que nós estamos nutrindo, né? Para saber que espíritos que nós vamos atrair aí. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Na questão número 555, pessoal, olha, participem à vontade aí, falo sempre, hein? Se tiverem comentários, queiram acrescentar algo, queiram perguntar, queiram discordar, fique à vontade. Na pergunta, então, número 555, Kardec diz assim: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro, né? Como que a gente pode entender aí o feiticeiro? O que seria um feiticeiro, né? E eles respondem: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? Interessante a resposta deles, né? A nossa amiga Lúcia Ferreira aqui dizendo, né, o mal é a ausência do bem, vamos pensar positivo. É isso mesmo, Lúcia, muito bom, bela contribuição aí, porque às vezes a gente pensa que não faz o mal, né, já está bom, mas não fazendo o bem já está fazendo o mal, né, Lúcia, muito bom. Vamos ver aqui antes de entrar na resposta. A nossa amiga Rosana está fazendo uma pergunta. Ô Rosana, já te respondo já. Vamos só concluir essa resposta aqui para não quebrar o assunto, tá bom? Que a tua pergunta vai um pouco no outro sentido, mas já tento te esclarecer aqui, tá bom? Só um minutinho, por favor. Então aqui, respondendo a 555, né? Como podemos entender feiticeiro, eles dizem que quando essa pessoa está de boa fé, né? Ou seja, ela quer fazer o bem, se ela age no sentido do bem, ela pode ser que essa pessoa tenha uma força magnética, como falamos, né, um poder fluídico, ou eles falam aqui a dupla vista. O que seria a dupla vista? É aquela pessoa que consegue ver a distância, ela vê coisas que acontecem em outros lugares no mesmo momento que eles estão acontecendo. Porque essa pessoa, ela vê com os olhos da alma, não com os olhos carnais, né? Então essa pessoa faz coisas que
não são comuns, né? Se a pessoa narrar, por exemplo, tá pegando fogo em determinado lugar, ela está aqui falando de um lugar distante, e depois você vai e confirma aquilo que ela disse. Poderia naquela época ser chamada de feiticeiro, uma pessoa que faz coisas aí que não são comuns, né? Então é isso que Kardec está dizendo. Essa pessoa, ela tem apenas uma capacidade que não é comum, mas a dupla vista está dentro daquilo que é possível fazer com as leis de Deus, dentro das leis de Deus, né? E o magnetismo, a questão da força magnética. O magnetismo é uma ciência que Kardec estudava na sua época, né? E nós temos muito ainda que aprender com o magnetismo, né? Essas curas que Jesus fazia, tudo poder magnético, né? A gente tem muito ainda para aprender sobre isso, mas tudo a seu tempo, né? Nosso amigo Fernando aqui no Insta também. Boa noite, Fernando. Beleza, muito bem-vindo. O Alexandre dizendo aqui, né? Eu sempre acreditei que a sintonia, a frequência mental é fundamental nesse processo. É justamente, né? A gente vai percebendo assim, é a mente, né? Não são objetos materiais. É a nossa sintonia, o que nós estamos desejando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo fazer. A Lúbia Faleiros também, boa noite, Lúbia, muito bem-vinda. Bom, e aí eles dizem, o que mais aqui? Então essas faculdades, né, que essa pessoa tem, esse potencial, pode ser tanto anímicas, né, da própria alma, da própria pessoa, como pode ser faculdades mediúnicas também, né? Com a ação de algum espírito junto, realizam coisas sobrenaturais, ditas, né, sobrenaturais, que passariam, né, por feitiçaria, por feiticeiros. Naquela época, a gente sabe, infelizmente, quantos médios foram queimados, né, porque eram tidos por tipo aí de feiticeiro, né, daqueles que realizam coisas sobrenaturais. Tudo aquilo que era desconhecido, que não era comum para a maioria, né, era tido assim por pessoas que, né, feiticeiros, bruxos, né, era essa a ideia aí que se tinha. Mas para ficar claro que tudo aquilo que se consegue realizar é porque Deus permite, né, tá dentro aí das leis naturais. Bom, mas só voltando aqui um minutinho, peço licença a vocês rapidinho, né, é só um minuto, para tentar responder aqui para a Rosana Sibeli, que fez uma pergunta. Pessoas que sejam, né, cremadas se encontra luz. Meu pai pediu para ser cremado, fiz a vontade dele, agora ficou a dúvida. Ô Rosana, é o seguinte, olha, fique tranquila quanto à cremação, né? A doutrina espírita diz que não tem nenhum problema que faça a cremação. O fato da cremação não interfere na condição boa ou má que o espírito chega à pátria espiritual. Não é pelo fato de ter sido cremada ou não que vai modificar alguma coisa, entendeu? Então você pode ficar tranquila, você ainda atendeu uma vontade dele, não tem nada de errado, tá bom? Com certeza ele vai ser auxiliado pela espiritualidade, mas ele, cada um de nós tem o seu tempo, né, de adaptação, tem aquilo que ele carregava dentro de si, a vivência dele, toda a vida, o que ele viveu durante a vida, é isso que vai contribuir para uma condição boa ou menos boa que ele vai chegar à pátria espiritual. Então, assim, o que eu posso te dizer, ore por ele, que a oração sempre contribui e ajuda para que ele fique cada vez em melhores condições. Mas tranquiliza, pode ficar tranquila, tá? Que a cremação não afeta de forma alguma, não interfere de forma alguma, tá bom? Nosso amigo Hermes Salvador também, boa noite, aqui chegando, né? Muito bem-vindo. Bom, a Jane dizendo aqui também, através dos pensamentos, né, atraímos o que desejamos, seja para o bem ou para o mal. É isso, é o resumo, né? É pensamentos mesmo que nós fazemos as ligações aí com aqueles, né, do mundo espiritual. Por nada, Rosane, eu que agradeço a tua paciência aí de esperar, né? Nosso amigo William aqui também, boa noite, William. Um abração, meu amigo. O William que é conhecedor da doutrina aí, se puder nos ajudar também enquanto estiver aqui, tá bom? Obrigado. Bom, vamos então agora para a questão 556, tá? Deixa eu ver só o horário aqui. Pergunta número 556.
tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Olha que pergunta interessante, né? E eles respondem: a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então vejam, a gente percebe assim uma sensatez nas respostas, uma clareza, né, um bom senso, uma lógica nessas respostas. E nessa pergunta aqui, né, de algumas pessoas ter o poder de curar pelo simples contato, é lógico que vai vir à nossa mente a maior referência nossa, que é Jesus, né, que curava ali instantaneamente, só desejando que o outro fosse curado, né, dizendo algumas palavras, ou tocando a pessoa, ou estendendo as mãos sobre a pessoa. É lógico que, sem comparações, né, entre Jesus e nós, não dá para comparar um espírito do nível de Jesus e o nosso, deixando claro que ele não é diferente de nós no sentido da criação, mas ele está muito à nossa frente na caminhada evolutiva aí da espiritual, né? Mas lembremos que Jesus fazia isso, né? Curava pelo simples contato. Então ele pergunta, né, se algumas pessoas têm essa capacidade de realizar cura dessa forma, né? E aí, vejam a resposta dos espíritos. Anos-luz, né? Está dizendo a Lúbia, é isso mesmo. Mas vamos chegar lá, né, Lúbia? O bom é isso, Jesus disse que está nos mostrando o caminho para que a gente chegue também um dia lá, né? Temos a eternidade pela frente, né? Tranquilo. Aí aqui os espíritos dizem então, a força magnética pode chegar até aí, né? Quer dizer, pode, né, eventualmente que alguém tenha condição de ter fluidos benéficos aí que façam essa restauração né, curar o corpo de alguém enfermo, mas eles colocam condições aqui para a gente perceber que não é simples achar que vai curar o outro assim de forma só pelo contato, né? Olha o que eles colocam: pureza dos sentimentos. Aí a gente pergunta, quem tem pureza de sentimentos? Né? Muito difícil, não é? Lembrando uma bem-aventurança, Jesus disse assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, dá para a gente percebendo aí que essa pureza, né, nós estamos um pouco distante dela ainda, né? Mas aquele que já tenha desenvolvido uma pureza de sentimentos, né, de desejo do bem, aquele desejo mais puro, sentimentos sem mescla, né? A Carmô também, tudo bom, Carmô? Bem-vinda. Alexandre dizendo aqui, ou que essa pessoa seja o meio para a cura. O que o Alexandre está colocando aqui é uma outra condição também, né? Porque a pessoa pode ser o médium, né? O meio, o intermediário, para que um espírito aí faça a cura. Mas aqui nós estamos pensando assim, na própria pessoa, será que ela consegue, ela mesma, por si, né? Então eles dizem, pureza de sentimentos, ardente desejo de fazer o bem. Não é só assim, eu quero fazer o bem, é muito desejo de fazer o bem. E Jesus reunia essas condições em alta escala, né? Jesus tinha total pureza de sentimentos e desejava somente fazer o bem. Então, para a gente compreender que quando a gente reunir essas condições, nós também poderemos curar alguém que esteja, né, apresentando uma enfermidade. Então, quando o desejo é grande, eles dizem, né, bons espíritos auxiliam, que é o que o Alexandre colocou aqui. Vamos pensar nas duas situações, né?
às vezes não só a pessoa agindo, mas se ela tem o bom desejo, os espíritos bons, né, que têm uma capacidade maior, uma elevação maior, aproximam-se dessa pessoa e vão ajudá-la nesse processo de cura, né? A gente vê muito nas casas espíritas, né, os atendimentos, os trabalhos de cura, né, que são chamados assim. A gente vê que não são curas instantâneas, né? São aqueles processos que a pessoa volta algumas vezes, vai recebendo um auxílio ali, né, de forma repetitiva durante algum período, né? Então não é uma coisa instantânea, mas vai acontecendo um auxílio ali, né, por alguns médios, pela espiritualidade, que vão ajudando a pessoa a recuperar, né, uma condição de saúde, né, melhorar o seu problema físico ali. A Luz está colocando, né, o médio de cura, né? É um tema interessante esse, né? Bom, ao Carlos Morgado aqui, né, dizendo... Ah, tá, tudo bem, Carlos? Bem-vindo, viu? Boa noite. Só que aí, pessoal, os espíritos estão chamando aqui nossa atenção, né? Precisamos desconfiar de pessoas muito crédulas, né? Aquelas pessoas que acham que tudo é verdade, que tudo é maravilhoso, que a pessoa está fazendo coisa extraordinária. Tem pessoas que acreditam em tudo, né? Então eles estão chamando nossa atenção. Não sejamos crédulos, né? Assim, exageradamente, a gente precisa desconfiar. A gente precisa confirmar se aquilo é uma verdade. A gente precisa, né? A gente tem que ter um pé atrás, vamos dizer, na linguagem popular, né? A gente não pode confiar em tudo. Nós precisamos descartar as possibilidades de fraude ou de exagero daquele que diz que realiza tais curas, né? E ainda pior, eles lembram aqui dos enganadores, porque tem pessoas que iludem, querem enganar, querem se passar, querem tirar proveitos, né? São aqueles falsos profetas, né? A Lúbia dizendo peneirar, é justamente peneirar. A gente precisa passar por essa peneira aí do bom senso, né? O que mais aqui que a gente poderia dizer? Bom, nessa questão, a Michele Fávero também. Tudo bom, Michele? Boa noite, viu? A Rosana, né, dizendo aqui, fui criada em uma igreja evangélica, mas amo a religião espírita. Fui fazer uma visita e na hora de tomar um passe, senti um forte cheiro de vela. Na hora fiquei com vergonha de perguntar. Então, Rosana, essa coisa de sentir algum cheiro na hora, assim, veja bem, em primeiro lugar que a doutrina espírita não faz uso de recursos materiais para auxiliar, né? Que nem velas, por exemplo. Não é costume, né, no meio espírita de achar que a vela tem alguma utilidade. Mas você pode ter, né, sentido um cheiro que te remeteu a lembrança de um cheiro de vela, entendeu? A gente não saberia explicar o que houve, né? Mas que a vela, Rosana, não chega a ser um recurso utilizado no meio espírita. A gente entende que, com todo respeito àqueles que acreditam, né? Mas nós entendemos que a vela não contribui em nada aí, né? Nosso amigo Luiz Otávio Henrique também. Tudo bom, Luiz Otávio? Boa noite. Dizendo aqui falsos profetas, né? Que é isso aí que acontece muito também, né? Só um minutinho, por favor. Ibran também aqui, boa noite, viu? Bem-vinda. E a Ivani dizendo, evoluir é preciso, mas não é fácil, né? Ainda bem que a doutrina espírita, que tem a doutrina espírita para acolher e auxiliar. É isso mesmo, né, Ivani? Estamos avançando, estamos progredindo, mas precisamos estudar, né? Precisamos conhecer um pouquinho mais das situações, de tudo aquilo que é passado pelos Espíritos, para a gente compreender um pouco melhor as leis de Deus também, né? Eu creio que a doutrina espírita contribui muito para que a gente tenha uma visão um pouco melhor, né, da criação, das leis divinas, ter esse bom senso de compreender o que é, né, mais ou menos possível ou não. A gente já começa a compreender um pouquinho disso, né? Bom, agora finalizando então, nós vamos ver um outro tópico aqui, que é um tópico de uma pergunta só, que é bênçãos e maldições, né? Fechando o capítulo 10, fechando o capítulo 9,
lembra que nós estamos estudando esse capítulo já há um bom tempo, né? E hoje nós vamos concluir esse capítulo 9. A semana que vem a gente entra no capítulo 10, né? E aí já estamos quase encerrando o livro 2º. Quem conhece aí o livro dos Espíritos sabe que o livro dos Espíritos tem 4 partes, né? Nós estamos concluindo quase a 2ª parte. E a terceira, pessoal, quem não conhece, eu alerto aqui, é uma parte essencial, porque ela trata das leis morais. Em breve a gente vai começar, né, a Lúbia dizendo lá 4 partes, isso mesmo. Nós vamos começar essa terceira parte em breve, porque nós estamos quase terminando aqui a 2ª parte. E a terceira parte vai tratar das leis morais. É muito interessante, né? Convido a todos que queiram continuar estudando. Em breve a gente começa aí essa terceira parte. Bom, a Zuleide aqui dizendo também, eu já recebi bênçãos de cura na casa espiritual, Casa do Caminho aqui em Salvador. Então, legal, né? Tem casas que oferecem esse atendimento espiritual, né? Da cura espiritual e realmente ajudam bastante, né? Tem pessoas que já foram beneficiadas. Mas lembrando sempre, né, meus amigos, que mais importante que a cura do corpo, né, é a cura da alma. Então, por isso que essa questão das curas espirituais, a gente precisa ficar sempre atentos quanto àquilo que é mais importante. Porque às vezes a gente tem a cura do corpo e se a gente não modifica atitudes, a doença volta. Por isso que Jesus dizia assim, olha... vá em paz e não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. Então, para a gente perceber que podemos buscar a cura do corpo, sim, mas precisamos ver como estamos agindo como espíritos, né? Porque a cura principal é do espírito, da alma, que a gente modifique atitudes para que não venhamos a sofrer mais, né? Só um minutinho. Tudo bem, então vamos ver aqui. Nosso amigo Geraldo Magela. Um abração, Geraldo. Bem-vindo. Qualquer horário, sempre bem-vindo. A Carmo dizendo, né? Cada vez que a gente... Peraí que rodou aqui. Cada vez que a gente lê o livro dos Espíritos, sempre aprendemos algo novo. É isso mesmo, né, Carmo? Já li algumas vezes, mas eu estou sempre vendo algo mais. A gente precisa continuar estudando sempre, né? Geraldo dizendo, primeiro cura o coração, é isso aí, né? Bom, então, pessoal, vamos lá para a questão número 557, para a gente fechar o estudo aqui de hoje, tá? Sobre bênçãos e maldições, tá? Questão 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? E a resposta, Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna o que a profere. Veja que interessante. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Vejam a lógica, né? O bom senso da resposta, como sempre, né? A Lúcia dizendo, precisa estudar mesmo para maior conhecimento. É o estudo, né, Lúcia? Sempre. Bom, então, em outras palavras, Kardec como se estivesse perguntando, pode alguém, então, provocar o bem ou o mal só porque ele deseja fazer isso, né? Então, a hora que diz aqui, Deus não escuta a maldição injusta, né? E culpado perante ele se torna o que a profere. Maldição injusta porque não basta querer, como nós já dissemos,
Não basta alguém falar assim, eu quero prejudicar tal pessoa. Só porque a pessoa quer fazer o mal, não quer dizer que ela vai conseguir, né? Porque poderia ser uma maldição injusta. Será que a pessoa não merece aquilo? Então a lei de Deus está funcionando, porque se Deus permitisse que qualquer mal ocorresse, então a lei de Deus não estaria protegendo aqueles que não merecem, né? Aí que a gente percebe a perfeição das leis divinas. Deus criou leis perfeitas que não permite que o outro faça isso. Por isso que a primeira resposta lá do tópico foi não, Deus não permite, né? Para a gente compreender isso. E eles ainda dizem, né? Aquele que quer fazer o mal, que tenta fazer o mal, é culpado, porque ele tenta fazer o mal e não é. Tudo aquilo que nós tentamos fazer de mal, nós carregamos uma culpa conosco, mesmo que ele não consiga. A consciência dele já vai cobrá-lo esse desejo do mal, né? Ele vai sofrer consequências por tentar fazer o mal. Então o mal nunca compensa, né? A Ivani dizendo, quando é injusto, né, podemos até tropeçar, mas cair não. Então, agora aí, gente, nós precisamos pensar o seguinte, nós também temos a questão da sintonia, né, como falamos bastante aqui. De repente a nossa sintonia está baixa, a nossa vibração está baixa, nossos pensamentos estão desequilibrados. A gente às vezes sintoniza com mentes, né, de espíritos que queiram fazer o mal. Então é como se nós abríssemos brechas, né, para sofrer uma ação má de repente. É questão de sintonia, de repente. É questão de sintonia. Por isso que eles dizem aqui, pode a maldição exercer momentaneamente influência. Quer dizer, às vezes por um período um espaço de tempo, a pessoa pode sofrer uma chamada maldição temporária, porque colocaram aqui, pode ser uma prova. Essa prova que pode ser, é porque a pessoa está falhando, ela tá vulnerável, vamos dizer, né? Ela baixou seu padrão vibratório, ela sintonizou com o mal, então ela está sendo submetida à prova de restabelecer a sua harmonia. Ela sofre, então, é permitido nesse caso, ela sofrer esse tipo de prova momentânea, né, como eles disseram. Momentaneamente ela pode sofrer um efeito mal, mas para ver se ela consegue se reabilitar. A prova dela é essa, perceber que ela está influenciada por algo mal e tentar se reabilitar, né? Tentar afastar esse mau pensamento, tentar modificar a sua vibração, passar a agir no bem, para se livrar da sintonia com aquela mente desequilibrada e evitar essa maldição chamada aí, né? Por isso que eles dizem, é comum serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Essa é a lógica. Se a pessoa é boa, se a pessoa faz o bem, é lógico que vai ter muitos que oram por ela, não é? Quantas pessoas foram beneficiadas por aquele que é bom? Esses que foram beneficiados oram a Deus por essa pessoa. A pessoa quando diz simplesmente assim, Deus te abençoe, se aquilo vem lá do coração, ele está abençoando essa pessoa que é boa. Ela está colhendo o fruto da sua boa ação. Assim como aquele que é mau, sofre o contrário. A pessoa às vezes amaldiçoa, né? Deseja o mal para ela, porque ele fez o mal. Então isso que eles estão dizendo, o comum é isso. Os bons serem abençoados e os maus serem amaldiçoados. Mas eventualmente pode ocorrer então, né, como vimos, uma situação aí de uma maldição, né, temporária para a pessoa que é submetida a provas, né? Então eu acho que com esse tópico, pessoal, a gente pode tirar uma lição assim, para a gente não ficar amedrontados, né? De repente a pessoa, mas tal pessoa pode me fazer o mal, pode fazer um trabalho, aquelas palavras todas que, né, não faz nem sentido.
A pessoa acha que alguém pode querer prejudicá-la. Então, se a gente não deve, se a nossa consciência está tranquila, se nós estamos agindo no bem, se nós temos bons pensamentos, e se a gente não tiver culpas, né, necessidade de reparação, se nós não merecemos sofrer essa ação má, não vamos sofrer, né? Eu lembro até do Divaldo, essa cena não me sai da cabeça. O Divaldo, no meio de uma palestra até, ele falando mais ou menos sobre esse assunto, né? Ele tira um lenço do bolso e diz: eu desafio quem quiser me fazer o mal, né? Tipo assim, colocar algo de ruim nesse lenço. Tipo assim, ele sabia que ele não iria sofrer nada que ele não merecesse, para deixar essa ideia de que a gente não fique amedrontado, não fique apavorado, achando que só porque o outro quer nos prejudicar que ele vai conseguir. Não é assim. Tranquilizemos, né? Façamos o bem, vivamos com bons pensamentos, sempre com oração, mas sem medo, sem preocupações aí exageradas, né? Então a gente percebe assim que o Espiritismo esclarece, né, muitas coisas que são tidas como sobrenaturais, né? O Espiritismo explica racionalmente, tudo dentro das leis, né, criadas por Deus. Tudo bem? Assim a gente encerra aqui então. Na semana seguinte, né, na próxima quarta-feira, agora lembrando, nosso estudo passa agora para as quartas-feiras, vamos ver se vai dar certo assim, todas as quartas às 20 horas, tá? Então na próxima quarta vamos tratar do tópico ocupações e missões dos espíritos, que é o último capítulo então da segunda parte do livro, tá? Aproveito aqui para deixar mais um convite para vocês. Obrigado, Lubi, eu que agradeço a tua presença aqui, viu? E a todos vocês. Quero deixar aqui mais um convite para vocês, né? Amanhã tem um convite para fazer uma palestra no centro aqui de Bebedouro, né, no Allan Kardec. E convido, né, aqueles que quiserem, que vai ser transmitida também pelo Face, né? Nós vamos falar sobre o tema o despertar da consciência, tá? Então amanhã às 20 horas fica aí o convite, tá bom? Ou então na próxima quarta possamos aqui nos reencontrar de novo. E o Geraldo, nosso amigo, dizendo aqui, professor Paulo, né? Sempre na brincadeira, né, Geraldo? Porque não tem nenhum professor, não. Obrigado pelo carinho aí de sempre, né? Então, pessoal, a gente vai encerrando, né? Rogando a Deus que abençoe e inspire a todos nós sempre, proteja nossos lares, que vocês fiquem em paz, que Deus abençoe a todos. Eu que agradeço, viu? Os amigos e amigas aqui desejando, né? Muito obrigado, Ipan, Ibran também, Rosinha, Divina Arruda, as mensagens aqui do Face que acabo nem conseguindo ler agora. Agradeço muito o carinho de vocês, né? Para mim é sempre uma alegria muito grande participar aqui desse momento. Esse estudo para mim é um dia assim muito especial, que a gente fica bem à vontade aqui, a gente sente que é um momento de descontração, né? É algo sério, mas que a gente fica descontraído aqui para estudar essa doutrina maravilhosa, né? Obrigado, Juliana, obrigado a todos vocês aí, Jane. Então, pessoal, muita paz a todos, tá? Uma boa noite, que a gente aproveite aí o período do sono, como já estudamos, né? Para realizarmos boas obras durante o sono do corpo, né? Que em espírito nós podemos ter umas atividades, né? De estudos à noite, de trabalho. Quem sabe estamos, né, desempenhando um trabalho durante o sono do corpo, que não é nada que leve exaustão ao corpo, né? É algo que engrandece o espírito, a alma, né? Então que a gente tenha aí uma boa noite de sono, um bom final de semana a todos, tá bom? Muita paz, pessoal, um abração, viu? Fiquem com Deus, até a próxima.